Pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar justamente a sociologia brasileira. Nessa aula, que nós vamos dividir em duas, iremos estudar alguns dos sociólogos que trataram de estudar um pouco sobre a origem cultural, econômica e também social do brasileiro. Bem, para isso, hoje iremos estudar ninguém mais, ninguém menos do que Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda. Se vocês estão reconhecendo este nome de algum lugar, Buarque de Holanda, sim, ele é o pai do cantor, tá? Bem, em outra aula, iremos trabalhar outros teóricos como Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes. Mas, por enquanto, eu quero que a gente entenda primeiro este carinha aqui, o Gilberto Freire. Um senhorzinho morreu já no final do século passado, nos seus 87 anos. Ele é extremamente reconhecido na academia e algumas de suas obras são ainda hoje tidas como clássicas, como obras que todo estudante e profissional de ciências humanas deve ler, como é o caso de A Casa Grande e Senzala. Talvez vocês já tenham ouvido falar desse livro, não? Bem, é um livro muito famoso, e assim como este, tem outros, como Sobrados e Mucambos, Ordem e Progresso e O Mundo que o Português Criou. A questão é que o Gilberto Freire ele vai começar a basear os seus estudos numa espécie de interdisciplinaridade. Em outras palavras, ele vai utilizar de recursos da economia, recursos da psicologia, da cultura, da própria sociologia, é claro, e um pouco também da história. A questão é que ele vai acabar se afastando do marxismo, porque se vocês lembram do ano passado, quando a gente estudou o materialismo histórico dialético, nós vimos que no materialismo a gente tem a ideia da infraestrutura e da superestrutura. Uma infraestrutura que é aquelas relações de produção que sustentam um trabalhador explorado e um proprietário, uma pessoa que lucra. Essa pessoa que lucra passa a ocupar lugares na política, na justiça, impõe seus valores, suas ideologias sobre os dominados que já estavam economicamente dominados. O marxismo, ele vai partir dessa análise para boa parte das coisas. Não vamos estabelecer uma rigidez, porque não é exatamente isso, mas a ideia de infraestrutura e superestrutura, ela existe. O Gilberto Freire, ele, por sua vez, por determinar alguns fatores mais considerar alguns fatores culturais mais determinantes, ele, por sua vez, vai retirar essa ênfase do econômico das relações de produção e por isso ele não se aproxima tanto dessa visão de mundo. A questão é, como um sociólogo, ele passa a estudar justamente uma crítica que se existia até então. No contexto em que ele viveu, da Primeira República, ainda se falava no atraso cultural de civilizações e, primeiro, antes de civilizações, né, de grupos culturais, eh, como é o caso dos negros, dos indígenas, dos mestiços em relação à população branca. Se falava de brancos com hábitos superiores. Bem, mas o Gilberto Freire ele negava essa ideia. Para ele, não fazia sentido afirmar que um grupo era superior em relação ao outro. Então ele vai começar a estudar a origem da cultura brasileira. E para isso, ele parte do lusotropicalismo, uma relação entre Portugal e Brasil. Em outras palavras, o português, ele já havia sido fruto de uma espécie de miscigenação, ao conviver com outros povos na Europa que acabaram invadindo ou que estiveram no território em que eles hoje estão. A gente tem caso de povos celtas que vieram da região da Grã-Bretanha, a gente tem os mouros que vieram pelo sul, os próprios espanhóis, dos mais diversos, afinal, espanhóis foram formados por vários reinos, e claro, os portugueses. Esses portugueses menos rígidos, talvez, com uma ideia de miscigenação do que alguns povos mais ao norte, eles vão acabar, por sua vez, levando essa ideia para o Brasil. E aqui vão se misturar com a população negra,
vão se misturar com uma população indígena. E aí a gente vai ter hábitos, a gente vai ter valores, costumes que vão acabar, né, formando uma cultura tipicamente brasileira que ela não é nem portuguesa, mas ela também não é indígena, ela também não é negra, ela é brasileira. Bem, então, a princípio, quando a gente pensa nisso, nós pensamos naquele conceito que se fala popularmente de democracia racial. Já ouviram falar nisso? Bem, a democracia racial é um mito em que supostamente o Brasil foi formado por três raças, né? Os brancos, os negros e os indígenas, né? E que por isso nós somos fruto de uma miscigenação bonita de se ver de culturas. Na verdade, o Gilberto Freire ele nunca utilizou este termo, tá? Ele nem vai tratar dessa forma. Ele reconhece que houve sim uma desigualdade histórica e ele vai dizer que sim, existe ao longo da história do Brasil uma predominância da população branca em relação à população preta, principalmente, mas também fala dos indígenas. O próprio livro A Casa Grande Senzala é um dos grandes livros que analisam essa estrutura de desigualdade racial no Brasil. Por quê? Ao falar dos engenhos de açúcar, em que a gente tem grandes proprietários de origem europeia brancos que enriquecem na base do trabalho de uma população escravizada, inicialmente indígena, mas depois africana e afro-brasileira, bem, então a gente já está reconhecendo, ou melhor, ele já está reconhecendo ali esse processo desigual, tá? Agora, o que que ele quer dizer, ou melhor, o que que a gente pode dizer sobre essa influência, né, que a gente terá destes povos? A gente tem uma espécie de equilíbrio contrário, no sentido de que, se por um lado a gente fala português, por exemplo, a gente não fala o português da Europa. A gente fala um português com influências indígenas, com influências africanas. Se nós somos um país de predominantemente católicos, nós também temos influências de religiões de matrizes africanas. Então, o Brasil, ele surge como uma mistura. É essa a grande questão, uma miscigenação cultural, que não por ser uma mistura foi pacífica. Agora, um pouquinho depois, na verdade, mais ou menos na mesma época dele, nós temos este outro homem aqui, o Sérgio Buarque de Holanda. Este homem, ele publicou também livros de grande relevância, como é o caso de Raízes do Brasil, outro livro histórico essencial para se entender a formação da sociedade brasileira. Mas além deles, nós temos Visão do Paraíso, O Homem Cordial, Monções, outras obras reconhecidas dele. A questão é que o Sérgio Buarque, ele vai analisar a formação dos países ibéricos, como é o caso de Portugal e Espanha, e vai dizer que eles têm um jeito típico que é distinto dos outros países europeus, como Inglaterra, Países Baixos, França, que vão procurar, né, colonizar outras regiões da América e no mundo. Para ele, estes países, eles têm na sua origem cultural uma cultura marcada pelo culto de personalidade, pela displicência em relação às instituições, aos costumes, uma impessoalidade em relação às leis, às normas, né? Um respeito menor a elas. Bem, então, reparem, já é uma galera que parece agir assim, de uma forma mais informal, de uma forma, que não respeite tanto aquilo que é o que está dito por lei. Tanto que se a gente for pensar em termos de colonização do Brasil, todo mundo sabe que o Brasil foi formado com o Tratado de Tordesilhas, né, na sua origem, né, antes mesmo das capitanias hereditárias. Mas nós meio que temos mais do que o dobro do tamanho que o tratado estabelecia. Isso significa que em algum momento os colonizadores daqui, eles sim, eles ultrapassam aquela linha imaginária, porque para eles não diz nada. Assim como
Enfim, a gente tem várias outras iniciativas pelo mundo, na África, na Ásia, os próprios espanhóis, em relação ao Tratado de Saragoça, que definia quem ia colonizar lá na outra ponta do mundo, também vão passar reto por essas linhas. Então, olha só, como um todo, a gente pode dizer que o colonizador ele existiu de duas formas. A gente tem o colonizador que é aquele mais aventureiro, que ignora as fronteiras, que ele deseja resultados, ele deseja o lucro. E a gente tem aquele trabalhador que se preocupa mais com o meio que ele está inserido, com a forma de se alcançar alguma coisa, do que em si o resultado final. É aquela pessoa que preza pelo esforço. Na verdade, quando a gente fala destes dois, a gente fala dos tipos ideais, que lá o Max Weber ele trouxe no século anterior, no século XIX, que são conceitos que eles são para aproximar uma compreensão de realidade, e não uma forma perfeita, única, exclusiva de colonizador, tá? Mas o que que o Sérgio Buarque ele nos diz? Ele nos diz que o brasileiro ele é formado pelo aventureiro, né? Um aventureiro que, sim, ele vai sem a lei, sem incentivo do Estado, ele vai ultrapassar fronteiras, ele vai, em certos casos, escravizar populações indígenas contra a vontade das leis, ele vai estabelecer propriedades onde ele não tem essa oficialização, essa permissão, digamos assim. E, como um todo, vai ser um brasileiro com raízes rurais, com as cidades dependendo do campo. E ainda vai ser uma sociedade, vejam, que não tem tanto respeito pelas instituições, que é rural e que também vai ser uma sociedade baseada na família. E a família orientada pelo patriarca. Quase no sentido romano, lá da antiguidade, em que os homens, os patriarcas, eles mandavam, né? Neste sentido, nós temos a fazenda, nós temos o homem predominante e nós temos ainda uma certa displicência em relação às normas estabelecidas por lei em Portugal. Bem, o Sérgio Buarque ele vai falar também da miscigenação. Ele, por sua vez, ele vai dizer que os portugueses eles não tinham tanto orgulho de raça também, sim, por serem povos que se misturaram, que aprofundaram o contato deles com outros grupos. Isso gerou mais mobilidade. Mobilidade não no sentido de que um pobre poderia virar um grande proprietário de terras, mas mobilidade no sentido de que de repente, um grande proprietário de um engenho violentou uma escrava e teve um filho mestiço. Em geral, esse filho mestiço, ele muitas vezes não era muito bem visto, mas ele poderia vir a ser assumido pelo pai e estar em uma situação melhor. Melhor que a mãe, é claro, né? E que outros, infelizmente, outras populações, grupos, né? Negros que foram muito violentados e assediados na história, mas no sentido de seria possível um pouco a gente ter essa, mesmo que rara, essa pequena mudança, né, em termos de configuração étnico-racial. E ainda, o Sérgio Buarque vai nos trazer a ideia do homem cordial. Não é o homem cordial no sentido de educado, de respeitoso, é assim daquele que age por conta disso, de ser mais flexível, de agir conforme seus instintos, sua vontade, seus desejos, seus sentimentos, eh, de apenas agir porque muitas vezes o Estado português ele não ligava, não instituía o que fazer, ou havia muito desmando, né, no sentido de não certas leis não se aplicarem em certos lugares. Então, o brasileiro ele vai começar a tentar. Olha só, tá valendo aqui tudo escrito errado, né? Bem, olha isso. Hã, então é o seguinte, vamos deixar assim mesmo. Ó, é o seguinte, esse homem cardeal, então, ele age conforme os sentimentos, ele vai agir mais sem, né, se basear na razão, e vai, como um todo, ser aquela pessoa que muitas vezes vai ser preciso, conquistar. A gente tem aquela ideia do brasileiro como uma pessoa, que age
querendo se aproximar da pessoa, querendo manter um contato físico. O próprio cliente de uma loja, ele precisa ser seduzido no sentido de mostrar que o proprietário da loja ou que o vendedor ele é legal. Então, enfim, essa ideia de aproximação que muitas vezes até os estrangeiros já acham meio estranho, né. Bem, então é mais ou menos isso. O homem cordial brasileiro é essa pessoa que se demonstra querendo se aproximar, certo? Então, os 2 autores vão falar sobre a miscigenação. Os 2 autores falam sobre a formação do brasileiro. Tem algumas perspectivas similares? Tem, é claro, mas eles partem de pontos distintos. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês, e se ficou alguma dúvida, por favor, me chamem, certo? Então, até a próxima aula e valeu, falou!